Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana vamos ver o seguinte: será que o horário que você pratica seu exercício físico afeta o seu emagrecimento ou a sua perda de peso? Bom, indo aqui para a tela do computador, a gente consegue ver o jornal no qual o artigo foi publicado. Aqui eu tenho o título do artigo, os autores e a data de publicação. Lembrando que para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Quero começar dizendo aqui, já puxando uma marcação do resumo, que essa aqui foi uma análise feita utilizando um banco de dados que os autores já tinham, tá bom? Então, isso aqui foi uma análise secundária. Bom, na introdução ele fala a respeito da perda de peso, fala aí da quantidade de exercícios, quantidade de minutos de exercícios mínimo por semana, tá? Vale a pena dar uma olhada. Então, indo para a parte que nos interessa, são os materiais e métodos, a gente consegue ver aqui que eles deixam claro, mais uma vez, que os participantes foram recrutados aí, de um outro estudo, no caso eles já fizeram o estudo e rodaram uma outra análise estatística em cima. Então, o desenho do estudo não foi para ver isso aqui que eles estão vendo nesse artigo, tá bom? Foi para ver outra coisa. E aí, batendo o olho lá na base de dados, eles resolveram fazer outros cálculos estatísticos. Bom, esse estudo foi ali um ensaio clínico randomizado de 10 meses, no qual os indivíduos faziam exercícios 5 dias na semana, tá bom? Os exercícios eram supervisionados por profissionais treinados lá da universidade e eles eram ali desenhados para os participantes gastarem 400 ou 600 quilocalorias por sessão, ou tinha um grupo controle, ou seja, ou não fazer um exercício, tá certo? Que mais? Os exercícios eram majoritariamente aqui exercícios aeróbicos, tá certo? Os participantes eram indivíduos fisicamente inativos, sobrepesados ou obesos, com um range de idade aí de 18 até 39 anos. Então, dentro desses 10 meses, foram 40 semanas, sendo 200 sessões de exercícios, tá? E aí, nesses 5 dias na semana aí de exercícios majoritariamente aeróbicos, tinha um dia aí que eles permitiam um exercício diferente, o indivíduo fazer uma variação na prescrição de exercício ali, para não ter nenhum tipo de lesão, tá? Porque os indivíduos, como eu mostrei ali anteriormente, eram sobrepesados ou obesos. E aí, eles fizeram uma progressão com esses indivíduos da seguinte maneira: começava-se ali com 150 quilocalorias gastas por sessão e até o final dos 4 primeiros meses eles tinham que atingir a meta, aí seja 400 quilocalorias ou 600 quilocalorias por sessão, tá? E aí bateu ali ao final desses 4 meses 400 ou 600, os próximos 6 meses era somente para permanecer nesse gasto por sessão, tá bom? E aí,
Os indivíduos tinham a academia lá à disposição e o professor também à disposição no horário de funcionamento. E para fazer essa análise de tempo de, do momento ali que o indivíduo estava fazendo o exercício, de manhã à tarde ou à noite, eles fizeram a divisão da seguinte maneira: de 7 até 11h59, tá? Antes do meio-dia, de meio-dia a 2h59 ali pós-meio-dia, e de 3 pós-meio-dia até 7 pós-meio-dia. E aí eles dividiram os grupos em exercício físico de manhã, exercício físico no meio do dia e exercício físico no final do dia, no final da tarde. E da seguinte maneira: dentro desses 3 horários aqui, se o indivíduo completou 50% ou mais das sessões de treino dele entre 7 antes do meio-dia e 11h59 antes do meio-dia, ele entrava no grupo Early X, tá bom? Ou seja, exercício de manhã. E aí, isso se repetiu para meio-dia até 3 horas da tarde, e 12h59, perdão, e 3 da tarde até 7 horas, tá? Então, o grupo Early, né, de manhã, quem fez 50% ou mais das sessões de treino entre 7 e 11h59. O grupo de sessão de exercício no meio-dia foram os indivíduos que fizeram 50% ou mais da sessão de treino ali de meio-dia a 12h59. E o grupo exercício físico ali tarde, ou fim de tarde ou noite, foram os indivíduos que fizeram 50% ou mais das sessões de treino entre 3 horas e 7 horas da noite, tá? E aí, quem não se encaixava nesses 3 grupos aqui foi classificado em um outro grupo, um quarto subgrupo, que foi o grupo esporádico, tá bom? Se não se encaixou aqui, mas fazia os exercícios, foi para o grupo esporádico. Além disso, tinha um grupo controle que não praticou exercícios, tá bom? Então, aqui o grupo esporádico mais o grupo controle, tá? Então tinha 5 subgrupos. Só que, na hora de analisar os dados, eles tiraram esse grupo aqui do dia, tá bom? Porque, como eles colocaram aqui, tinha a amostra estava pequena, tá certo? O N estava pequeno. Com relação às medidas antropométricas, eles pegaram peso, estatura e composição corporal, e vale ressaltar que a composição corporal foi feita pelo DEXA, tá? E eles pegaram massa livre de gordura e massa gorda, tá? FM aqui, lembrem-se dessa sigla. A quantidade de energia ali que os indivíduos iriam gastar, que a sigla RMR, que é a taxa metabólica de repouso ali, tá? A taxa metabólica basal, foi avaliada pela calorimetria indireta pelo circuito aberto, tá? Se vocês jogarem no Google dá para ver uma figura bem legal. E outra sigla, show de sigla, esse TDEE, é o gasto energético diário total, tá? Que foi avaliado aqui pela água duplamente marcada, tá? Que mais? E esses valores, tá? Tanto do RMR quanto do TDEE, eles foram ajustados ali, tá? Relativizados pela massa gorda, e pela massa livre de gordura, tá bom? Aqui tá a fórmula e aqui embaixo também tá a fórmula. A quantidade de energia aí que os indivíduos botavam para dentro, energy intake,
foi avaliado aí no período de 7 dias, tá bom? Sendo no mínimo aí, 2 refeições por dia em dias da semana e uma nos finais de semana. E como é que eles avaliaram isso? Botaram a bandeja do indivíduo lá na hora que ele ia comer e tiraram 2 fotos, tá bom? Uma na angulação de 90 graus e outra de 45 graus, para ver o que eles estavam comendo ali na cafeteria, tá? Depois jogaram ali na base de dados e fizeram essa análise ali e tentaram ver quanto que o indivíduo comia ali por dia, naquele determinado momento, para tentar replicar isso ao longo dos 10 meses, né? E esse NEPA, que é atividade física sem exercício, ou seja, tem a quantidade de horas ou de minutos que o indivíduo fez o exercício físico ali e a quantidade de horas ou minutos que o indivíduo realizou a atividade física, tá bom? Tem essa diferença entre exercício físico e atividade física. Foi medida aí pelo acelerômetro, beleza? E aí tem a análise estatística e os resultados. Vamos para as partes que nos interessam, tá bom? Aqui na primeira figura, figura 1, a porcentagem de diminuição de peso, tá bom? Ali, como o texto está mostrando para a gente, no mês 10, o grupo que praticou exercício de manhã perdeu mais peso quando comparado ao grupo controle e ao grupo que praticou exercício físico ali à noite, tá bom? E aí a gente tem aqui na figura o primeiro asterisco e o segundo, então a gente vê que não precisou nem chegar nos 10 meses, tá bom? Aqui no mês 7 a gente já consegue ver a diferença aqui entre quem praticou exercício físico de manhã e quem praticou exercício físico à tarde / noite, tá? E aí, isso se repete aqui no mês 10, tá bom? Aqui a bolinha embaixo, isso aqui onde eu estou passando o mouse, é de quem fez o exercício de manhã, tá? Aqui de quem fez o exercício de forma esporádica. Aqui, quem fez o exercício físico à tarde / noite. E aqui o grupo controle, beleza? E aí, a última variável ou medida que nos importa aqui, né, que chama atenção, é a composição corporal no FM, que é a massa gorda, tá bom? A massa gorda aqui foi menor nos indivíduos que praticaram exercício físico de manhã, quando comparado aos indivíduos que praticaram exercício físico à noite. Então, eu tenho a porcentagem de mudança e o valor final, tá bom? Todas as outras variáveis, algumas deram resultado, outras não. Aí, quando foi no modelo ajustado, aí elas não deram resultado. Enfim, tá? A parte que nos interessa foi essa mudança, de o delta, né? De, de massa gorda e a própria massa gorda em si. Que mais? Ele faz uma discussão bastante interessante, tá bom? A respeito desses resultados. Eu sugiro vocês darem uma lida. E para finalizar, os autores colocam o seguinte, que o estudo deles, combinado com outros estudos, resultados de outros estudos, reforçam a hipótese aí de que quem faz exercícios físicos de manhã possui um resultado de perda de peso melhor quando comparado
com pessoas que fazem a mesma quantidade de exercícios, só que à tarde ou à noite, ali no fim do dia, tá? E eles observaram também o seguinte, aqui embaixo, bastante interessante, que os indivíduos que faziam exercício físico à tarde ou à noite ali, eles tinham uma tendência um pouquinho maior a consumir mais calorias, tá? Reduzir a atividade física sem exercício e também esse NEX aqui, que eu estou supondo que seja o gasto de energia sem exercício. Por que que eu estou supondo isso? Vou mostrar para vocês. Quando eu dou um Ctrl F aqui, eu boto NEX, eu tenho duas marcações, essa que eu mostrei para vocês e essa outra, tá bom? Essa sigla não aparece mais, então eu estou supondo que seja a sigla de gasto de energia sem exercício, no caso, essa aqui, tá certo, pessoal? Às vezes eles podem ter se confundido aqui na hora de colocar a sigla, tá certo? Ou se for alguma coisa aí que alguma errata que saiu depois, coloquem aí nos comentários, beleza? E vale ressaltar também aqui na conclusão que esse foi um estudo observacional, tá certo? O estudo não foi desenhado para isso. Eles pegaram um banco de dados e fizeram outras análises estatísticas. Então, sugere-se um ensaio clínico randomizado para confirmar esses achados. Beleza? Aí tem as referências. E vamos lá para cima para finalizarmos o artigo. Então, o seguinte, quer dizer então que quem pratica exercícios físicos de manhã perde mais gordura quando comparado a quem faz ali no fim da noite, tá certo? Só que vale ressaltar aqui 2 pontos, 3 na verdade. Primeiro, esse estudo não foi desenhado para isso. O segundo, a maioria dos exercícios eram exercícios aeróbicos, tá bom? E terceiro, eram indivíduos obesos, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Mas, se você é um indivíduo fisicamente inativo e quer dar sua caminhadinha aí para começar a perder peso, a sugestão é que você faça isso de manhã. Beleza? Valeu!